Ô Elaine, eu não sei se você sabe, você já participou comigo aqui do Evangelho, mas antes eu não gravava, agora eu tô gravando e tô postando no Facebook, tá? No Facebook não, no YouTube. Tudo Eu tô bem? saindo então. Tchau. Verdade? Você tem vergonha? Você faz palestra, ela já tá fazendo palestra no SEAC, você não é vergonhosa não. Eu tô brincando. Então tá bom, é no YouTube, tá? E Seu aí canal. eu coloco lá, porque sai sempre uns papos bem bacanas. E aí Claro. fica lá, às vezes se alguém quiser assistir, quiser Legal. interpretar um trecho do Evangelho, tá ali, tá? E a Legal. gente, a gente sempre avisa que o pessoal do Instagram, lá no Instagram do SEAC, que é sjbv. É seac.sjbv. Lá tem o link para as pessoas participarem ao vivo aqui, né? Que legal, César, bacana. Ontem eu passei até o o teu canal no YouTube para minha irmã e agora ela está participando do grupo também, que ela tem interesse no estudo do livro, sabe? Hum, Dos estudos dos livros, então ela já está participando. legal. Então tá joia. Eu trouxe um assunto que pouco Que se legal. fala. Ah lá, ó, seac.sjbv. Então quem estiver assistindo e quiser participar com a gente, entra no Instagram do SEAC e lá tem o link para poder participar ao vivo aqui com a gente pelo Google Meet. Tem que entrar às 7h30 nas quartas-feiras. Vamos falar sobre um assunto sobre a indissolubilidade do casamento, né? As pessoas costumam dizer que o que a igreja falava muito, né? O que Deus uniu, o homem não separa. E Jesus realmente disse isso, né? Que nós seremos uma, quando se casa, seremos uma só carne. Mas vamos tentar entender o que Jesus quis dizer com isso. Vamos tentar nos aprofundar aqui para entender, porque tem tantos divórcios, né? A igreja durante tantos anos, a igreja anglicânica, Henrique VIII, ele era um rei da Inglaterra e ele era extremamente católico. Ele era católico e devoto, mas ele queria se separar da esposa. E o Papa, ele mandou chamar o Papa. O Papa foi lá, não separo. O que Deus juntou, o homem não separa. Ele falou, não, separa. O Henrique VIII falou, separa, separa. E o Papa falou, não separo. E aí o que ele fez? Ele rompeu com a Igreja Católica. Porém, a Igreja Anglicânica, ela é muito parecida com a Igreja Católica. Não é... O evangélico também é bem parecido, mas o anglicanismo ele é mais próximo do catolicismo do que os evangélicos protestantes da época de Lutero, né? Que Lutero também fez a tradução da Bíblia do latim para o alemão. Então vamos lá, vamos ver o que Jesus escreveu falando sobre o casamento. Pouco Jesus falou do casamento, né? Ele não falou muito não. Então lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 19, Jesus vem contar assim, ó: também os fariseus vieram ter com ele para tentarem e lhe disseram, porque os fariseus sempre vinham espetar Jesus. Em diversas passagens do Evangelho, né, tem essa aqui, para o tentarem, para fazer Jesus cair em tentação, para Jesus cometer alguns erros. Então sempre tem essa colocação. Será permitido a um homem despedir, divorciar, né, despedir, abandonar a sua mulher por qualquer motivo? E Jesus respondeu: não lestes que aquele que criou o homem desde o princípio os criou macho e fêmea? Então, olha só o puxão de orelha que Jesus fala, né? Como é que um homem pode despedir uma mulher por qual motivo? Uai, aquele que criou o homem e a mulher, que foi Deus, ele não criou os dois, né? E não farão os dois senão uma só carne? Então, o que será que Jesus quis dizer? Não farão os dois senão uma só carne? Ou seja, o homem e a mulher casando farão uma só carne. Ou seja, uma nova criança, um novo espírito chega. Mas eles não fazem o espírito, eles fazem a carne, o corpo de uma criança.
Assim já não serão duas, mas uma só carne. Não separe, pois, o homem o que Deus juntou. Aqui está bem claro que Jesus falou, né? Não separe o homem o que Deus juntou. Por que então recrutaram eles? Né? Por que então recrutaram eles? Ordenava Moisés que o marido desse à sua mulher um escrito de separação e a despedisse. Né? Eles perguntaram. E Jesus respondeu: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés permitiu que despedisseis vossas mulheres. Mas, no começo, não foi assim. Ou seja, Jesus está falando, né, que não se deve haver uma separação. Mas Moisés autorizou que desse uma carta e despedisse. Por quê? Por conta da dureza dos corações dos homens. Por isso, Jesus continua, eu vos declaro que aquele que despede a sua mulher, que separa a sua mulher, a não ser em caso de adultério, e desposa outra, também comete adultério. E aquele que desposa a mulher de outro, que outro despediu, também comete adultério. Então, olha só o que Jesus fala. Dá a entender aqui que realmente o que Deus uniu, o homem não separa. Mas, hoje, nós temos a luz da reencarnação. Naquela época, não era assim tão claro o conceito da reencarnação. Tinha-se a ideia da ressurreição, que é algo muito parecido com a reencarnação. Agora, os indianos, né, principalmente ali os hindus, aquele pessoal lá da Índia, até mesmo Buda, né, que veio antes de Jesus, todos eles tinham a consciência da reencarnação. Então vamos lá, vamos fazer algumas perguntinhas para ver se a gente consegue entender um pouco do que Jesus quis dizer com essa situação. O que Deus uniu, o homem não separa. Soninha, mais à luz do Espiritismo. Então vamos lá. Quando falamos em separação, divórcio ou qualquer outra coisa do Estado Civil, estamos falando das leis de Deus ou das leis dos homens? Separação, divórcio, sei lá, tem um monte de coisa que tem pro meio do caminho aí. Na maioria das vezes a gente fala da lei dos homens, né? A separação, o divórcio. Mas na realidade a gente tem que falar das leis de Deus. Mas muitas vezes não é obedecer das leis de Deus, né? Mas sim a lei dos homens. Eu vejo por esse lado também. E é aquela frase que o Deus uniu o homem não separa, eu acho que depende da situação, né? Depende de cada situação. Realmente, o Deus quer unir o homem e a mulher, né? Mas assim, depende de como vai ser a separação. Então, essa lei de Deus, ela prevalece, mas depende de cada situação, e isso é relativo também. Mas a lei dos homens prevalece muito mais, né? Eu vejo por esse lado, né? A luz do Espiritismo é diferente da luz da lei dos homens. Beleza, vamos refletindo então, vamos ver onde que esses questionamentos, esse entendimento desse trecho do Evangelho pode nos levar. Vamos seguir em frente então. Obrigado, Soninha. Elaine, me ajuda aqui agora. Sendo as leis humanas falhas, e em cada país, a cada tempo, tem as suas peculiaridades, porque a lei que hoje tem no Brasil não é a mesma lei que tinha há 100 anos atrás. A lei que tem aqui no Brasil hoje não é a mesma lei que tem na Arábia Saudita ou nos países árabes, né? Porque lá eles têm uma postura bem rígida com relação ao casamento, ao monogamismo, né? Então, mas isso são leis dos homens. A lei de Deus é única, universal em todos os lugares. Poderá o homem, nos dias de hoje, ser justo quando o assunto é divórcio? Ou seja, as leis da separação, do divórcio, elas ainda podem evoluir? Ou já o que hoje que a gente tem já é o que tem de melhor e não tem como evoluir?
falando da lei dos homens, tá? Bom, tudo evolui. Então eu imagino que tem assim como evoluir, porque nós estamos evoluindo. Às vezes a gente para e às vezes a gente ouve algumas pessoas dizendo, não, mas a gente ainda está muito atrasado, mas existe muita violência ainda. Mas se nós formos pensar na época da Inquisição, na época das cruzadas, a época que eles jogavam as pessoas aos leões, aquela perseguição absurda aos cristãos, a gente melhorou. Então eu imagino que a gente ainda vai melhorar sim. E conforme a gente vai evoluindo, a gente também vai entendendo melhor as leis divinas, a gente vai interiorizando, a gente vai praticando essas leis divinas. Então, a lei do homem, ela vai, na verdade, de acordo com a nossa evolução. Ela está ligada, intimamente ligada com o nosso grau evolutivo. Legal, perfeito. Então, a lei do homem pode evoluir com relação à lei do divórcio, esse tipo de coisa, né? Bacana. Então, vamos dando sequência, vamos ver onde a gente pode chegar aí. Eu Soninha, então vamos lá. Se dentre as máximas que Jesus nos trouxe, né, que é amar a Deus acima de todas as coisas, tem amar o próximo como a si mesmo. Devemos um dia amar um ofensor como amamos os nossos parceiros? Então a gente ama, a gente está num casamento, uma relação boa. E aquele que nos agride, devemos amar o outro como a gente ama o nosso filho, o nosso parceiro? Ah, César, isso é muito relativo, depende demais, viu? Para a gente aceitar isso é complicado. É que nem aquela frase, né, que a gente tem que perdoar 7 vezes 70, né? Tem uma coisa assim, da cara. 7 vezes 70 vezes. Né? Porque uma pessoa que te ofende, que te bate, tudo, e para chegar naquele grau evolutivo de perdoar tudo que ele faz, isso é um caminho muito grande. Ainda não cheguei ainda a Jesus, ainda a Buda, Krishna, né? Mas é muito complicado. Mas que é a famoso perdão, né? O perdoar por tudo que a pessoa faz. É um assunto bem difícil, né, Soninha? Bem polêmico, né? Muito polêmico. Mas, assim, é difícil, mas não é impossível. Mas isso é de cada um, cada ser humano, entendeu? E essas coisas muito acontecem, a maioria das vezes, infelizmente, né? Quando uma mulher perdoa vamos dizer, o companheiro, ou vice-versa, a pessoa não aceita o perdão e ainda leva-se a tragédias, né? Sim. Então, essa situação de amar o ofensor é muito complicado mesmo. Não que não exista, existe. Mas isso, assim, são de algumas... A maioria das vezes não quer perdoar. Na realidade, o fato é o perdão. Quando a gente ama, a gente mesmo pede perdão, né? E perdoa tudo que a pessoa faz. Mas isso é muito complicado, viu? Mas sabe, Soninha, a lei dos homens, que é falha, elas devem ser cumpridas. Né? Como a Elaine disse, a lei está em evolução. Mas é a lei que nós temos hoje, elas devem ser cumpridas. Então, se alguém agride um parceiro, um homem agride a mulher agride o homem, né? Qualquer ofensa, esse tipo de coisa, tem as leis e elas devem ser cumpridas. E então, por exemplo, se um homem, normalmente é o que acontece, né? Chega alcoolizado em casa, embriagado e perde a cabeça e agride a esposa, e ela já está cansada desse tipo de situação, ela deve sim se proteger usando as leis que os homens têm para se proteger. Mas quem que está mais desequilibrado? O agressor ou o agredido? Né? Esse movimento da gente ter que orar e pedir para que essa pessoa se reestabeleça é possível, né? É possível. Isso nada é impossível para Deus, mas é possível E como também. que fica quando Jesus fala que Deus uniu, o homem não separa? Como que a gente vai ficar junto com uma pessoa que te agride? Você ficar com medo, não é isso? Vamos ver se a gente continuar lendo as perguntinhas, a gente consegue responder essa pergunta? Porque... Posso falar uma Pode, coisa também complementando pode, o que você falou? pode. Na verdade, e o que você falou também, para evitar males maiores, às vezes é
O ideal é o divórcio. Como é que você vai ficar, como você disse, com uma pessoa, né, que te agride? Então, para evitar a morte, por exemplo, é melhor separar. Então, a gente tem que ter um bom senso. E, falando o que a Sônia falou, agora sim, para o nosso grau evolutivo, é quase impossível a gente amar aquele desafeto como a gente ama uma pessoa que a gente gosta. Mas, se a gente não revidar e não jogar com a mesma moeda, não retribuir o mal com o mal, já é uma grande coisa. Se não me engano, isso está no capítulo 5 do Evangelho. Se não me engano, se a gente já não revidar da mesma forma, para o nosso grau evolutivo já é um grande alívio. Não. Deixa eu te falar, para poder, Elaine, a gente poder entender o que está a situação aqui, o que você falou é perfeito, né? Se separa para evitar um mal maior. Mas, lá no comecinho, a hora que eu li, vamos tentar, à luz do Espiritismo, tentar trazer o que foi que Jesus quis dizer com essa situação. O que o homem uniu, o que o desuniu, o homem não separa. Qual é a obra mais cara do mundo, Elaine? Você sabe? Qual é a obra mais cara? A obra de prédio, de casa, de ponte, de tudo, sim. Obra de construção civil. Você sabe, Soninha? Você é engenheiro? Não, sabe? Pode ser qualquer tipo. Vamos lá. Sabe, Soninha, qual é a obra mais cara? Não tenho ideia, César. Você sabe, Soninha? Eu acredito que seja lá em Dubai, né? As obras bem mais caras. Eu vou te dizer, sabe qual que é a obra mais cara do mundo? Em qualquer lugar do mundo onde você começa uma obra e não termina. Então você começa uma casa e não coloca o telhado. Você não vai conseguir morar na casa. E aí você fica 1, 5, 10, 15, 20 anos só com as paredes. Vai vir o sol, vai degradar, você gastou todo o dinheiro que você tinha e não terminou aquela obra. Essa é a obra mais cara do mundo. Né? Se você sobe um prédio e também não coloca as janelas e ninguém consegue, ela não é habitável e fica aquele mausoléu, é a obra mais cara do mundo. Então é a obra inacabada. Ou seja, o correto é, passado algum tempo, você começou a construir, não terminou. Passado algum tempo, o que você tem que fazer? De alguma forma, vender aquilo para alguém, para que alguém termine, né? Para você recuperar uma parte do seu dinheiro, ou você pegar um dinheiro emprestado e terminar e depois ir pagando o banco, mas você tem que terminar aquela obra. Será que quando Jesus fala exatamente isso, que Deus uniu, o homem não separa, não significa fazer tudo isso que vocês falaram, mas depois um dia, lá na frente, num outro tempo, numa outra época, numa outra postura, a gente tem que terminar essa obra? Então, um casal casa, não deu certo, tem que separar para evitar um mal maior, né? Às vezes tem filhos e aí todo mundo acaba sofrendo aquela estrutura danosa da casa, né? Então separa. Mas um dia, numa outra oportunidade, quem sabe esses dois acabam voltando como pai e filho, mãe e filha, mãe e filho, né? Irmãos, a gente não sabe. E aí volta a amar como naquele comecinho de paixão de um casamento. Faz sentido isso que Jesus falou agora, o que Deus uniu, o homem não separa? Porque o destino fez com que eles se encontrassem. Nunca mais se separarão. Pode se separar nessa vida. A luz do Espiritismo nos dá essa possibilidade de achar uma solução para o que Jesus falou. César, e enquanto a gente não aprender a amar, a gente vai ficar nascendo e de novo com essa pessoa. Com essa pendência, né? A Sônia até fez uma cara desanimada agora. Mas é que na verdade a raiva, né, essas diferenças, elas unem, e o amor, ele liberta, né? Então quando a gente não aprender a gostar... Não, mas isso é verdade. Você viu que interessante, Soninha, você viu que interessante que a Elaine falou, depois você já continua. A raiva, o ódio acaba juntando. E depois você aprendendo a amar, você se liberta. Porque você aprendeu a amar aquela pessoa. Você viu que bonito que ela falou? Exatamente, né?
negócio, vamos falar da reencarnação aqui, né? Você tem que ter essa prova aqui, mas se não deu certo aqui, você volta novamente de outra forma, né? Tem tudo isso. E é uma coisa muito assim, a evolução de cada um mesmo. Para mim é muito espiritual mesmo, a consciência de você realmente se perdoar e perdoar o outro, amar, e saber que tudo isso passa, né? É mais ou menos por aí, nessa situação. E o que você falou realmente, que Deus uniu, o homem não pode separar. Você se une aqui, separa aqui, mas se une novamente. Tem essa lógica também. Vamos seguir em frente e ver o que a gente pode entender mais. Olha só, nas leis de Deus, a união é fundamental somente para a reprodução da espécie, não é isso? Né? Os animais, né, se juntam, se reproduzem, depois é comum, cada um para o seu lado, né? Mas aí, para a gente aqui, essa união, ela é como no reino animal, Soninha? Não. Não. O lado humano não é só como produção É de diferente, né? diferente, tem muita diferença, né? A gente não vive só do lado da espécie da reprodução, mas sim do lado sentimental, de caminhar junto. Afeição, né? Exatamente. Tanto, agora, olha só a pergunta próxima que eu vou levar para você também, Soninha. Rafa, troca a próxima pergunta. Olha que eu coloquei aqui, ó. A reprodução in vitro, ou seja, né, já não precisa mais ter a relação entre homem e mulher. A revolução in vitro é uma forma de, no futuro, não precisarmos mais do sexo para a reprodução humana? Estaria, assim, alterando as leis divinas? Olha que pergunta louca. Eu acho que essa reprodução in vitro é uma evolução, né? Pode até ser até uma evolução até espiritual também, né? Isso também tem um lado espiritual de evoluir in vitro, mas eu acho que isso não quer dizer que vá deixar de ter a sua precisão da sua reprodução sexual, né? Eu acho que a in vitro é uma necessidade de algumas consequências que alguém tenha. Por exemplo, tem mulher que não pode produzir, mas ela tem uma oportunidade de ser in vitro, né? Isso. Concordo com você. E hoje em dia, e não altera a lei divina. Eu acho que no Evangelho de Allan Kardec deve estar isso previsto no plano espiritual. Né? Para isso, quando vem para a gente na matéria, é justamente de te dar uma sequência disso que já está escrito nas estrelas, como a gente diz. Né? Então, assim, a reprodução, a gente só conhecia uma, mas hoje tem várias formas de reproduzir. E reproduzir até saudavelmente. Porque hoje, Deus fez o homem e a mulher. Legal. Isso aí é uma coisa bem, bem concreta, o DNA e tudo. Mas hoje, a união entre homens e homens, mulheres e mulheres, que também é uma oportunidade também deles terem uma reprodução in vitro. Né? Eu acho que tudo tem a oportunidade de tudo. Então, eu acredito que tudo isso esteja escrito já no livro do... Ô Soninha, eu fiz essas duas perguntas atrás exatamente para entrar no assunto que você antecipou. Né? Olha a próxima pergunta que eu vou colocar para a Elaine. Né? Exatamente, eu fiz as duas perguntas anteriores para chegar aonde você já antecipou. Elaine, olha lá. Se o espírito não tem sexo masculino e feminino, como está escrito lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 201, a união homossexual é contrária às leis divinas? Não, ela não é contrária às leis divinas. E complementando o que vocês estão dizendo, a união ela é extremamente necessária. O quanto a gente aprende quando a gente se une a uma pessoa? Paciência, compreensão, tolerância. Como é difícil. Eu queria comprar, achar no mercado, mas não tem jeito, a gente tem que aprender na raça, né? E a questão dos homossexuais, tem aquele livro do Chico Xavier, Vida e Sexo, não sei se vocês já leram. Não li. Mas, não, é um livro bem fininho, sabe? Chama Vida e Sexo, e ele fala da questão dos homossexuais. Então, por algumas questões, eles vieram homossexuais. Então, não é contrário, nada do que nós temos, né, é contrário. Deus permite, por que permite? Tem algum propósito, porque tudo que Deus faz é útil, tem um propósito.
Então, com certeza não é contrário às leis. Por isso que eu estou entrando nesses detalhes, porque a gente está falando sobre a união, né? Jesus fala do divórcio, Moisés mencionou sobre o divórcio e tal. Então é importante a gente abordar esses temas e ter a visão do Espiritismo, como o Espiritismo encara tudo isso, né? Então, realmente, né, a revolução in vitro é uma evolução. Dois homens se casarem e quererem ter um filho, né, in vitro, tudo certo, né, com barriga de aluguel, nesse tipo de coisa. Então, é importante. Só que também é importante a gente entender que a luz do Espiritismo nos traz essa visão de que a obra mais cara do mundo é inacabada, ou seja, a gente vai ter que acabar aquela obra algum dia. E quando a gente se separa de alguém, é uma obra que começou e não terminou, não teve um final feliz. Então a gente vai ter que resgatar essa obra um dia, só que a gente não vai poder passar para outro terminar, né? Vai ter que ser nós mesmos para terminar, né, Soninha? Como você falou, se a gente se separa agora, talvez em outra reencarnação a gente possa terminar de outra forma, não fazendo um novo começo, né? Sim. Também. Sim. Tem essa Sim. situação também. Eu quando assim, me lembrei da obra assim, material, né, no físico, do meu ex-sogro, que ele conheceu uma pessoa na juventude, eles namoraram, mas um foi para Brasília, outro foi para Bom Sucesso, não, para o BH. Então eles passaram, um casou, teve filho, ficou viúvo, ela casou, teve filho, ficou divorciado. Quando ele ficou viúvo, um ano depois ele voltou na cidade onde eles se conheceram e lá eles se reencontraram. Ele já com 60 e poucos anos e ela com 50 e poucos anos. Então, assim, a obra deles nessa situação foi diferente. Que bacana. E agora estão finalizando juntos, mesmo com 70 e poucos anos, velhinhos, os dois estão ali juntos. Então, existe essa obra também que começa e começa de uma forma, separa, mas termina justamente, não só no plano físico, como no material, no espiritual. Legal, Soninha. Então, olha só a próxima pergunta aqui, ó. Se existe um desgaste em um relacionamento, como deverá ser essa separação? Amistosa ou litigiosa? Não deu certo, vai ter que separar, né? A gente tem que fazer de tudo para poder as coisas estarem como. Pode falar, Elaine. Tentar ao máximo, né, que seja o menos traumática possível, porque uma separação é uma coisa muito ruim, é muito triste, ninguém quer, ninguém casa para separar. Mas se não tem jeito, como a gente já falou, então quanto mais amistosa, menos pior para todo mundo. Inclusive, se ainda envolver filhos, aí que a gente não deve pensar só na gente, né, pensar neles, porque é muito triste para os filhos, né? Uma separação é uma coisa realmente triste. Então, se a gente conseguir, melhor dos mundos aí. É isso mesmo. E a próxima, acho que é a última perguntinha, Soninha. Quando ocorre o divórcio, é somente para efeitos legais e materiais, né? Mas os laços entre esses casais ficarão eternos entre eles? Ou deverão em algum momento se reconciliarem? Não precisa voltar a ser marido e mulher, ou homem e homem, ou, né? É um casal, né? Terão que se reconciliar de alguma forma e aparar essas arestas? A gente já meio que falou isso, né? É como a Elaine colocou, se existem filhos, e depende da consciência de cada um também, entendeu? Porque a gente fala assim, a gente tem que ser amigo por causa dos filhos. Nem todo mundo fica amigo por causa dos filhos, né? Eu sei que a maioria... Aí acaba sendo um negócio meio litigioso, né? Aquela briga de gato e rato mesmo, né? Do material, dos bens, que eu quero isso, eu quero aquilo, né? E tem, assim, que reconciliar. Depende também. Depende se um ainda sentiu o sentimento. Porque também existem casais que separam, ficam amigos e depois se, né, reconciliam, né? Acho que tudo gera muito uma relatividade, depende de cada um. Tem casal que se separa, que não quer nem ver a cara do outro, nem figurada. Mas não quero saber. Às vezes envolve as crianças. Então tem uma série de situações
situações que é complicado. A gente colocar uma coisa bem concreta, né? Cada caso é um caso muito específico. Cada caso é um saco. Mas todos eles é a dificuldade da convivência É a conjunta, né? dificuldade da convivência, tem isso. Na minha separação, eu pensei muito se eu queria litigioso ou amigável. Mas eu pensei muito porque eu queria paz e sossego. Mas tem gente que não quer paz e sossego. Tem gente que quer brigar, né? Eu não queria paz e sossego. Vamos separar amigavelmente. Só vamos dividir uma coisa que vai dar pra mim e pra você, pronto. O resto, que negócio, esquece e bola pra frente. Tanto que eu vim pra praia, na Brasília pra Maceió, pô, pra frente. Pra trás é complicado. Acho que acabou, né, Rafa? Tem mais alguma perguntinha aí? Não, acabou. Você quer falar alguma coisa, Rafinha, sobre o que a gente comentou aqui? Eu só queria falar que você está, assim, essa passagem em si, ela fala especificamente de casamento, mas vocês estavam falando aqui e eu, na verdade, eu não sou casada, nunca fui casada, a gente tem 18 anos. Mas, com essa passagem, eu percebi que não é só casado que funciona essa regra, né? Não, É não. com amigo, é com namorado, é com irmão, é com pai, é com tio, é com avô, é com papagaio, é com quito. E você, o que Deus uniu tudo isso, as suas amizades, os seus relacionamentos, então uma hora mesmo que você tivesse esses conflitos, você vai resolver, porque vocês estão com esse laço, vocês têm esse laço, né? Todos nós temos esse laço. Esses laços parecem que são eternos, né, Rafa? Sim, exato. Então, não funciona só pro casamento, né? Essa regra. Verdade. Colocou certo, a gente só colocou o casamento, casais, mas realmente tem o lado, né, como ele falou, dos parentes, pai, mãe, amigos. Tem Sim. muitos amigos que você briga, depois de anos e anos que eu já tive, voltei a falar, entendeu? E eu falei assim, foi necessário nossa separação. Então tem toda essa coisa de você se evoluir com o tempo, né, com as pessoas, Exato. entendeu? Então eu também conheço casais que são muitos amigos separados, mas são amigos mesmo, de amizade. Então tem todas essas questões como você colocou. Não é só casal, né? Tem outros lados que a gente. Esse outro lado, sabe, que a gente esqueceu também. É muito legal isso que a Rafa falou, né? Muito legal, porque é isso mesmo. A gente esquece, mas a gente tem vários casamentos, né? Com os amigos, com o pai e mãe, com a família. Um monte. E às vezes a gente quer fugir e a gente não adianta que esbarra, porque se a gente tem que passar por determinada prova, nossa, gente, é tão pra mim essa lição. Até profissionalmente, né, Elaine? Também. Às vezes a gente quer fugir e a gente acaba caindo na mesma coisa, porque é por aquela prova que a gente tem que passar, porque é aquilo que a gente tem que aprender. E a gente fica tentando fugir. Nossa, sou eu essa. Foi pra mim hoje. Ai, ai. Legal. Deixa eu dar o stop aqui do pessoal do YouTube, então, falando tchau pessoal do YouTube, pra gente fazer a nossa prece de encerramento. Pera aí.